Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre os tecnólogos e sistemas biomédicos. Como vocês viram na miniatura do vídeo, né, eu vou falar também sobre a audiência pública, né? Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês do nosso curso básico de engenharia clínica em 9 aulas. É esse aqui, vou deixar no comentário fixado como que você pode acessar o curso, e se você tiver alguma dúvida, você manda um e-mail para escola@engenhariaclinica.com que a gente resolve e te ajuda a acessar o conteúdo. Então, bora rodar a vinheta. Bom, então, como sempre, eu preparo aqui um pequeno roteiro e eu quero começar falando quem é o tecnólogo em sistema biomédico, né? O tecnólogo em sistemas biomédicos é um profissional de tecnologia e é importante que vocês saibam que os cursos de tecnologia foram criados para que a gente pudesse formar profissionais numa velocidade rápida para atender necessidades específicas. Então, esses cursos variam de 2 a 4 anos e são considerados cursos superiores ou cursos de graduação. Isso significa que o tecnólogo pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, seguir uma carreira acadêmica, por exemplo, nessa linha, fazer pesquisa científica e tudo mais, né? Então, vocês veem aí, por exemplo, a questão do tecnólogo em petróleo, que é para atender uma demanda que surgiu aí alguns anos atrás, né? Da mesma forma aconteceu com os tecnólogos de sistemas biomédicos. Desde 1991, ou seja, 30 anos atrás, a FATEC Sorocaba iniciou, foi pioneira com esse curso, se chamava Tecnologia em Saúde, vários tecnólogos saíram com esse título, e depois o CREA mudou esse título, segundo me consta, alegando que o termo saúde não poderia ser incluído no contexto do sistema CREA-CONFEA e o nome mudou para Tecnologia em Sistemas Biomédicos. Então, esses profissionais, eles são muito importantes para a cadeia, vamos dizer assim, produtiva hospitalar e são de extrema importância hoje em dia. Existem inúmeros tecnólogos formados em diferentes escolas no país que estão hoje atuando nos hospitais, nas clínicas, na área comercial, na área governamental. Tem uma turma lá em Brasília, por exemplo, ajudando o pessoal do Ministério da Saúde e da Anvisa com essas questões de tecnologia. Então eu trouxe aqui, rapidamente, falar um pouquinho de uma grade aqui, típica de um curso como esse, né? Biofísica. É a mesma física que a gente estudou lá na engenharia, no básico da engenharia, né? As física 1, 2, 3, só que eles dão uma ênfase na biofísica. Então, enquanto eu que fui mecânico e estudei lá uma carga distribuída biapoiada num perfil I, o pessoal estuda lá um fêmur que sofreu uma força de compressão XPTO e por aí vai. Então, muda o material, muda o meio, né, onde eles procuram aprender e estudar, né? Biologia celular, né? Como é que você vai entender Covid, por exemplo, sem ter uma noção de biologia celular, sem ter uma noção do que é um ser eucariota, procariota, por exemplo? Como é que você vai entender a célula? Como é que você vai estudar a membrana celular para entender ali no músculo cardíaco como é que a concentração de sódio e potássio é relevante, né, na contração muscular? Então, são essas coisas que logo vem aqui a bioquímica, que é um outro assunto que eles estudam. Como é que você vai entender o analisador bioquímico, o resultado de um analisador bioquímico sem você estudar bioquímica? Então, equipamentos médico-hospitalares, que é uma questão aí que está envolvendo a engenharia clínica, né? Essa busca por um título profissional para engenharia clínica, como eu falei no vídeo anterior, eu acho desnecessário, né? Física aplicada a sistemas biomédicos. Tem vários sistemas biomédicos. Você pode encarar a respiração como um sistema biomédico e estudar, né, esse sistema biomédico de maneira profunda, aplicando matemática e física nesse tipo de sistema. Você pode criar o sistema do aparelho locomotor e estudar ele, por exemplo, o estudo da marcha, né, e identificar patologias, reconhecer patologias e propor soluções, ou mesmo ver se uma solução que foi implantada no corpo humano deu o resultado esperado em termos de força, em termos de velocidade, né? Você pode aplicar isso em deficiente físico ou em medicina desportiva, né, que são um outro universo de equipamentos. Então, o tecnólogo vem para estudar essas coisas e para atuar nesse mercado. E fazem 30 anos que eles estão fazendo isso, né? Fundamentos da anatomia humana. Como é que você vai estudar ventilação pulmonar mecânica, bisturi elétrico, diagnóstico por imagem sem conhecer a anatomia humana? Então, enquanto outros engenheiros, né, aqueles que eu falei no vídeo anterior, onde eu me incluo
estudamos várias coisas. Eu estudei, por exemplo, usina hidrelétrica. A minha faculdade formava uma engenharia totalmente voltada para usinas hidrelétricas, né? Inclusive, eu tenho uma irmã que se formou em tecnologia da informação, trabalhou muitos anos na área hidrelétrica e quando mudou ali, teve aquela mudança, né, do gerenciamento da usina por sistemas eletromecânicos para sistemas digitais, analógicos, digitais, teve que fazer a integração software-hardware. E quem fazia era ela. Trabalhava com outros engenheiros em usinas hidroelétricas fazendo essa mudança, esse upgrade, né, nos processos de controle. Então, tecnólogo é um profissional preparado, nesse caso tecnólogo em sistema biomédica, muito bem preparado para trabalhar em hospital, na indústria médica, na área comercial e por aí vai, ter a sua própria empresa. Vários tecnólogos, né, têm a sua própria empresa e estão atuando nessa área de engenharia clínica. Muito bem, obrigado. Manutenção de sistemas biomédicos, né? Então o pessoal estuda isso nesses 3 anos, manutenção de sistemas biomédicos, química geral, sistemas digitais e outras coisas, né? E outros temas. Então, assim, eu queria falar, né, que aqui, por exemplo, eu sempre procuro contribuir com a FATEC Sorocaba, sempre que me pedem algum tipo de ajuda, algum tipo de apresentação, eu estou sempre disposto a mandar um salve para a turma, né? Para a Santa Casa também, aqui em São Paulo a gente tem a Santa Casa, enfim, tem vários cursos, a Unifesp, o Cefet. Então, assim, é uma realidade o curso de formação, né, de graduação em tecnologia e sistemas biomédicos. Então, ao contrário do que foi dito na audiência pública, a gente tem esse pacote de profissionais há 30 anos. Por que a gente não ajuda esses caras? Por que a gente não dá visibilidade para eles? Por que a gente não fiscaliza nessas organizações se tem esse tipo de profissional atuando, né? Então, o que mais que eu queria falar aqui sobre tecnologia em sistemas biomédicos? Eu queria falar 2 coisas. No curso, na aula passada, eu falei desse livro aqui, Segurança Aplicada às Instalações Hospitalares. Foi escrito por mim, pelo Thales Rogério, que é meu irmão. Aliás, né, é um outro caso que estudou, se encantou com os processos de esterilização, com especial com vapor saturado, e hoje, para mim, seguramente é o melhor especialista em processos de esterilização a vapor que eu conheço, né? E naquela época o Célio Buganza, que é um tecnólogo, foi nosso estagiário, depois ele conseguiu uma vaga inicial, a área de manutenção de equipamentos na Unimed Sorocaba, e depois o mercado é sempre muito ágil, né? Acabou levando o Célio, e o Célio foi atuar na área com aparelhos de sequenciamento de DNA, né? Foi para o mercado privado, saiu, aliás, ele estava no mercado privado hospitalar e depois foi para o mercado privado da indústria. E quando a gente foi fazer a revisão desse livro aqui, né? Fazer uma revisão ampliada desse outro aqui, os dois, né, tanto o Célio quanto o Thales, Lúcio, se vira aí que nós estamos em outro. Então eles foram seguir um outro caminho. Um outro exemplo que eu dou para vocês do tecnólogo é esse livro aqui, o Handbook of Clinical Engineering, 1ª e 2ª edição, né? O capítulo Engenharia Clínica no Brasil eu escrevi nesse volume e escrevi também um capítulo chamado Sanitation com o Douglas Maganha. O Douglas Maganha, outro tecnólogo em sistemas biomédicos que formou-se lá em Sorocaba também, e a gente atuou junto e nós escrevemos esse capítulo juntos, né, no Handbook, na 1ª edição. Na 2ª edição, o Engenharia Clínica no Brasil foi escrito pelo professor Zé Alberto, lá de Itajubá, mas o 2º capítulo continuou ali com as orientações que a gente procurou escrever e passar para os engenheiros clínicos sobre o que eles têm que saber sobre controle de infecção, o mínimo sobre esterilização, e está aí até hoje. Célio Buganza aqui, né, e Douglas Maganha aqui, 2 tecnólogos de sistemas biomédicos, pessoal preparado, dedicado, que está a fim de fazer diferença no mercado, tá? Bom, no vídeo passado, só para entrar aqui agora na questão da audiência pública, no vídeo passado eu falei, né, do engenheiro eletricista, que cabe lá para definir qual é o transformador, para configurar a proteção, os relés de proteção, de sobrecorrente, sobretensão, configurar disjuntores. Hoje os disjuntores estão muito sofisticados, a configuração dele basicamente é feita eletronicamente,
E você já tem esses profissionais. Você tem o mecânico para climatização, para o gerador, para o vapor, para os gases medicinais, o químico para a qualidade da água, a qualidade do ar, para a produção de oxigênio, PSA, uma realidade, né? A gente tem o civil, né, que constrói o hospital e que bota todo mundo numa linha de produção para construir aquele maior equipamento, que é o equipamento de saúde, né? O hospital, né, eu disse que no vídeo passado, deixei lá na descrição o link para o livro Microfísica do Poder, do Michel Foucault. Não deixem de ler o nascimento do hospital e o nascimento da medicina social. O hospital nunca foi para todo mundo, né? Aliás, no passado ele foi um instrumento de exclusão, segundo a proposta do livro, e passa, né, no final, depois de 1700, no final dos anos 1700, ele passa a ser considerado um instrumento de cura, né? Então o engenheiro civil é que faz isso, ele que põe isso tudo, começa a construir, diz quem entra primeiro, a hora de cada um, recebe, confere as instalações, né? Então a engenharia civil é muito complexa, eles são muito organizados nessa questão de produção, né? E são importantes no hospital. Eu não sou contra a especialização, né? Não sou contra, eu acho que a especialização é importante, enquanto a gente não tiver profissionais em quantidade, né, para cuidar da instrumentação biomédica, dos equipamentos médico-assistenciais, conforme diz a RDC 509, a antiga RDC 02, né, nós vamos precisar de outros tecnólogos, né? Que eu dou um exemplo aqui, o nosso colega Kleber de Souza, de Montes Claros, que faleceu devido ao Covid, estava trabalhando com Covid, né? Fez curso técnico, foi para o Cotuca, Colégio Técnico da Unicamp, se especializar em instrumentação biomédica. Atuou em São Paulo, desenvolveu um gosto muito grande por equipamentos de análises clínicas laboratoriais, né? Depois foi para a iniciativa privada atuar nessa área. Voltou para Montes Claros, terminou o curso de tecnologia, fez especialização em engenharia clínica, era professor do curso de engenharia biomédica da FUNORTE, era funcionário público e gostava muito da questão da engenharia clínica no sistema público de saúde. Tem um vídeo aqui que foi um bate-papo que a gente fez com ele na feira, muito legal, ele contou. Criou o ECG itinerante, ou seja, levava os estudantes para fazer o diagnóstico remoto no entorno de Montes Claros e enviava esse documento para uma central de laudo, facilitando aí acesso à população. Era um tecnólogo em sistema biomédico, né? Eu não me lembro se ele era técnico, acho que ele não era em sistemas biomédicos, tá? Mas assim, a experiência dele como técnico e depois com especialização ajuda muito, né? Ajuda muito profissionalmente a carreira, né, do profissional. Então, assim, a gente tem vários exemplos, não é só esse, cada um de vocês aí deve ter um exemplo de um tecnólogo que fez um caminho, escolheu um caminho ou outro. Alguns deles, né, gostam se identificam com a engenharia, vão lá e complementam o curso com uma engenharia, com a elétrica, com a mecânica, eletrônica, mecatrônica, enfim, e continuam aí se melhorando, né? Afiando a peixeira, afiando a faca, para poder resolver problemas com segurança, com qualidade, né? Fazendo bom uso do recurso aí que os hospitais têm para essa questão de gestão de recurso tecnológico, né? Olha, continuando aqui, né, que eu não sou contra a especialização, eu queria falar algumas coisas aqui. O primeiro curso que eu fiz foi um curso de biomecânica do aparelho locomotor de 40 horas, né? Depois fui para a Unicamp, eu separei aqui, olha, eu fiz estudo quantitativo do sistema cardiovascular com 135 horas, seminários de fisiologia para engenheiros, né? A gente ia na faculdade de medicina, ia lá nos laboratórios de anatomia e via ali os corpos e era ensinado essas coisas, mas 135 horas. Transdução de grandezas biomédicas, 180 horas. Instrumentação biomédica avançada, 180 horas. Introdução à engenharia hospitalar, 180 horas. E aplicação da engenharia ao estudo dos fenômenos biológicos, 60 horas. E a última que eu fiz, não está aqui na listinha, foi História e Filosofia da Engenharia Elétrica e da Computação. Foi um curso muito interessante, eu super recomendo, você dá mexe bastante com a sua cabeça, essa questão da filosofia e da história da engenharia, é muito interessante. Então, continuando aqui, não sou contra a especialização e é importante para esses engenheiros, né? Eu já dei muita aula em curso de especialização e às vezes é comum, você tem ali o cara que fez engenharia de produção, ele quer ter uma visão, ou o cara tem uma construtora, ele quer ter uma visão, são poucos que querem realmente atuar como engenheiro clínico, dentro do hospital, lá próximo da beira do leito.
né? Interfaceando com profissionais todo dia, estando acostumado a entender os problemas dos pacientes. Então, para isso serve a especialização. Para alguns não, para alguns é para ter uma noção, para melhorar o seu negócio, para entender melhor como o hospital funciona, como que ele pode melhorar os produtos e serviços que ele tem hoje, né? Como que ele adapta isso para o hospital. Isso eu sempre faço nos meus cursos presenciais, né? E você identifica a necessidade de cada um e faz entregas customizadas. Mas o curso de especialização, nesse sentido, nem todo mundo que faz o curso de especialização quer ir lá para dentro do hospital e viver dentro do hospital como o engenheiro clínico vive, né? E aí eu com essa questão do técnico, do tecnólogo em sistema biomédico, é uma mostra, né, que junto com o engenheiro biomédico já existem esses dois grupos de profissionais que são preparados para cuidar da instrumentação biomédica. Das outras coisas do hospital, cuidam os outros engenheiros ou os engenheiros que são especialistas nisso. Nada impede um engenheiro que faça especialização em engenharia clínica e querer se especializar dentro de um equipamento médico, de um centro cirúrgico, de um ambiente, né, do centro de diagnóstico por imagens ou dentro do centro obstétrico, enfim. Nada impede isso. Ele pode usar a especialização para alcançar esse nível, para ter segurança nas coisas que ele oferece para a contribuição do hospital. E aí eu quero voltar aqui e pegar algumas falas da audiência pública, 1 minuto 22:00, né? O nosso colega sugere que diz o seguinte: como que nós podemos fiscalizar uma profissão que não existe? Né? Propõe colocar o certo no lugar certo. Ora, a profissão não existe, então a ideia é criar um título profissional para depois fiscalizar? Não, fiscaliza agora, fiscaliza as que existem, fiscaliza a elétrica, fiscaliza a mecânica, fiscaliza a civil, fiscaliza a engenharia biomédica, fiscaliza a tecnologia em sistema biomédico. Aí sim, a gente vai ajudar, vamos mostrar aos profissionais que tem. Não faz sentido nenhum eu justificar que não fiscalizo porque não existe um título profissional para fiscalizar. Existe sim, é o engenheiro biomédico na relação de equipamento médico assistencial. É o tecnólogo em sistema biomédico. Faz um acordo lá com o Conselho Federal dos Técnicos. Me lembro aqui que teve uma audiência pública também para tratar da questão do técnico de equipamento biomédico, que está caminhando ali. Nós temos um colega, Cisnandi, que sabe tudo isso. Precisamos de convidar, está convidado já, Cisnandi, para você contar aqui como é que foi esse processo dentro do CFT para a questão do técnico em equipamentos biomédicos. Então, a gente tem uma tropa preparada para ser fiscalizada, porque eles contribuem com o CREA, eles pagam para o CREA. Lembrando que o CREA é para proteger a sociedade contra maus profissionais. Então, eu não preciso de criar um título para poder começar a fiscalizar. Fiscaliza agora. Se não tem o título para fiscalizar, fiscaliza o que já tem. Não faz sentido, né, usar esse tipo de argumento. Em um outro momento aqui, eu não me lembro, foi falado de quantos incêndios nós vemos, né? Nós vimos no ano passado, segundo o CAN e o Instituto Brasil, Incêndio Brasil, Brasil Incêndio, foram mais de 50 incêndios que a gente teve no Brasil, né? Por que não fomos fiscalizar? Foi comentado o incêndio de Bom Sucesso. Por um acaso eu estava no Rio de Janeiro, estava no hospital da Fiocruz, que a gente foi convidado para construir e operacionalizar aquilo lá. Ficamos 6 meses lá. O dia que pegou o incêndio, a gente fez o nosso comitê de crise rapidamente, organizamos ali como que a gente ia se preparar para receber pacientes de lá eventualmente. A gente estava 1,5 km, 2 km de distância. Resolvemos isso, eu fui para lá com ele. A gente tem um vídeo aqui tratando sobre o assunto. Foi um fogo que pegou num subsolo num almoxarifado. Isso é coisa de engenheiro clínico, quer dizer, pegou fogo porque não tem engenheiro clínico também. Pegou fogo na torre de resfriamento do INCOR, há 2 anos atrás, depois na torre de resfriamento do HCOR, depois na torre de resfriamento de um hospital em Brasília, que eu não me lembro o nome. A gente sabe que refrigeração é objeto de engenharia mecânica, a gente sabe que torre de resfriamento, né, é um local onde a gente pode encontrar legionela pneumófila. Quer dizer, associar o incêndio com um título de engenharia clínica, numa audiência de engenharia clínica, não faz o menor sentido, porque não é objeto de engenheiro clínico cuidar de incêndio. Pode contribuir sim, como remove paciente de uma UTI, como remove paciente do centro cirúrgico, como remove um paciente da enfermaria, tudo isso ele pode contribuir. Mas não é ele, não é por pela falta dele que pegou fogo nos hospitais, né? Ou vai ser atribuição do engenheiro clínico também tomar conta de sistemas de combate a incêndio. Porque estão propondo um título, uma lei para criar o título, e lei tem que ser regulamentada. Como é que vai ser regulamentada? Quais são as atribuições que se pretende dar a esse tipo de profissional? Essas coisas a gente tem que discutir, não pode ficar
fechado num pequeno grupo, né, que não representa toda a engenharia clínica do Brasil, né? Os técnicos não representa todo mundo, né? Então essa discussão tem que ser mais aberta, tem que colocar a SBEB, tem que colocar a MEC, tem que colocar a Sobrasp, tem que colocar outros players na parada, né? Tem que colocar os arquitetos, né, que fazem a concepção do troço todo, que pensam como aquele ser hospital vai funcionar, como os ambientes vão se relacionar, da onde que vem, para onde que vai, super importantes, né? Aí é os 1.23. Bom, tem outros argumentos aqui, que o equipamento caiu sobre o paciente. Bom, o equipamento cair sobre o paciente é uma falta de senso, né? Em alguns casos, o cara põe o equipamento sobre a cama, não usa sistemas nas laterais. Isso é uma coisa muito simples, né? Você dizer que está caindo equipamento sobre o paciente porque não tem engenheiro clínico, isso é falta total de senso, né? O pessoal não está sabendo consertar uma roda, né? Treina o pessoal para consertar a roda, agora vai dizer que precisa de engenheiro clínico porque a roda das coisas estão saindo. Tem coisa muito mais complexa para o engenheiro clínico trabalhar do que a roda, né? E eu vou justificar isso. Eu sei que teve acidente, o acidente foi grave, alguns podem ser fatais, mas é complicado, né? Acreditar que criando o título tudo vai virar uma maravilha. E não vai continuar a mesma coisa se o conselho não for fiscalizar o que tem que fiscalizar. Aí aos 1 minuto 23 e 29 diz que nós temos que separar o joio do trigo. Eu queria saber quem que é o joio e quem que é o trigo, né? E assim, separando na área hospitalar, você não resolve nada, você resolve somando, integrando, né? Lembra da integral que a gente somava ali? Então é isso aí. A gente tem que integrar as ações, pegar o melhor de cada equipe para fazer esse sistema ser mais seguro. Então nós não estamos na hora de separar nada, nós estamos na hora de somar, de agrupar, de definir, né? Bom, depois tem um outro argumento, a 1, 26 e 20, dizendo que depois que o CREA foi fiscalizar os hospitais, eu participei de uma comissão que o CREA fez, e nessa comissão a gente criou ali 2 panfletos, um basicamente para orientar administradores e outro para orientar a população em geral. Ele saiu com alguns erros, né? Mas, assim, enfim, foi feito um trabalho nesse sentido. E a fiscalização, né? Que foi feita pelo CREA ajudou bastante, né? Por que não continua fazendo a fiscalização? Por que o CREA não faz o papel educativo também de criar eventos, convidar o pessoal das associações de hospitais, sindicato dos médicos, facilitar encontro entre organizações diferentes para a gente discutir esse papel da engenharia na área da saúde? Você não pode pegar toda uma engenharia dentro de um sistema gigante como é o sistema Confea-CREA e pegar ali um pedacinho, tá certo? E dizer, ó, esse aqui é o cara que pode mexer no hospital. Eu, por exemplo, já não poderia, porque eu não tenho especialização, né? Eu fiz uma série de especializações e não tenho esse curso de especialização. Nos primeiros cursos eu já dava aula. Dei aula nos 4 cursos pelos 2 anos, falando sobre segurança no ambiente hospitalar, né? Então eu não posso atuar, né? Fiz a minha especialização de 200 horas nos Estados Unidos, no First Advanced Clinical Engineering Workshop, promovido ali pelo IFMBE, pelo American College of Clinical Engineering, por várias organizações internacionais, como Organização Mundial, OPS. Foi uma primeira turma, né? Então, assim, eu não poderia, eu teria que fazer meu curso de especialização em engenharia clínica? Não, eu não vou fazer o curso de especialização em engenharia clínica, vou fazer outras coisas que eu tenho planejado aí, mas é um caminho, quem quiser fazer, eu recomendo, sempre recomendo, um cara que não é da área vai lá e faz, né? Então, assim, é colocado o argumento, né, que não encontrou empresa com ART para climatização. Pô, isso é um problema de busca mercadológica, o cara não sabe buscar no mercado, ele não sabe separar o joio do trigo, né? Se o cara estava irregular, ligou para achar empresa com ART, liga lá na Brava, Associação Brasileira de Ventilação e Ar-Condicionado, tem um monte de empresa qualificada lá. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma perícia trabalhista, eu fiz muitas perícias trabalhistas, e no ambiente era uma fábrica de CD. A fábrica de CD tinha um sistema de climatização que permitia 4 partículas de 0,3 micrômetros por pé cúbico de ar amostrado. Na mesma época, a gente tinha um hospital, centro cirúrgico, que permitia 10.000 partículas. Nós temos engenharia de climatização de sobra, não precisa de ter um especialista em engenharia clínica para fazer isso. Não precisa, nós já temos isso, né? Se está fiscalizando, não está... A gente sabe que tem gente que vende PMOC, né? Faz aquele carimbo do PMOC, tem gente que compra,
né? Essas pessoas têm que ser orientadas, que o PMOC tem que ser para cada sistema, não tem um sistema igual ao outro. Então a especialização serve para isso, agora sem a fiscalização não ajuda, não ajuda, tem que ter fiscalização, né? Aí aos 1.27.34 diz que, como resultado dessa fiscalização, o hospital contratou 10 engenheiros, né? Não sei como que um hospital com 10 engenheiros é uma coisa muito incomum, né? Eu não sei o que o nosso colega quis dizer, talvez fosse uma rede de hospitais, não sei, ou se contratou 10 empresas com 10 engenheiros diferentes para 10 diferentes times, mas 10 engenheiros no hospital é um sonho, é um desejo de sucesso, de indicador, né? Eu lembro que eu fiz um curso lá no final dos anos 80 sobre resíduos e veio um médico de um hospital alemão e explicando como é que eles faziam, quais foram as estratégias que eles usavam para conter o crescimento do resíduo, né? E eu perguntei, falei, escuta, tem engenheiro na sua equipe? Ele falou assim, minha equipe tem 6 engenheiros, né? Um hospital de 700 leitos. Então essa cultura, né, de que engenheiro cabe dentro do hospital, cabe sim, cabe, e assim, especialização ajuda? Ajuda, mas nada impede de você de exercer a sua engenharia, aquela que você estudou no hospital, porque o hospital tem uma grande quantidade de problemas que são semelhantes a outras organizações que trabalham, né? E a 1.28.47 é dito que tem várias empresas de alto risco, né? Então, o que é uma empresa de alto risco? Uma empresa de alto risco deve estar fazendo aí acidente toda semana, né? O pessoal não deve aprender nada, porque está no mercado e não aprendeu nada, não tem registro, não tem registro no CREA, não tem profissional responsável técnico, isso é um problema de fiscalização, não é um problema de falta de lei. Então, voltando aqui para o tecnólogo, né? Tecnólogo e sistemas biomédicos são ótimos, tá? Parabéns para vocês que decidiram investir nessa carreira, que é uma carreira, como vocês estão vendo agora, cheia de tropeços, né? E vocês precisam de atuar em conjunto com os engenheiros biomédicos, com os técnicos de equipamentos biomédicos, que essa é a matriz mínima, sem contar os artífices, né? Como é que o CREA, por que o CREA não fiscaliza aquele hospital que funciona só na base de artífice e não vai lá fiscalizar esse hospital? Não vai proteger a sociedade contra os profissionais que não estão preparados? É um problema de fiscalização, não é um problema de falta de título, né? Título, a gente tem um monte de título diferente aí, que só vocês navegarem lá no CREA que vocês vão entender isso melhor. Então, o propósito do vídeo hoje foi mostrar que no Brasil a gente começou esse esforço muitos anos atrás, fruto de trabalho de vários colegas. Estou procurando um livro aqui que é muito bom, mas que assim, foi um livro que ajudou a ver assim, o nosso problema, né, o nosso papel no contexto de mundo. Eu vou deixar na descrição também um link, está na biblioteca da Organização Mundial da Saúde, que é uma fotografia, né, dos problemas que a falta de profissionais como a gente, engenheiros clínicos, engenheiros biomédicos, engenheiros tecnólogos em sistemas biomédicos, técnicos de equipamento biomédico, os problemas que a falta desses profissionais causa. Então, baseado nessa consciência, né, foi uma reunião de autoridades regulatórias que aconteceu em 1986, a primeiro encontro. Então, tem um relatório vasto sobre o mundo todo. E aí você vê que o problema é mundial, né? Que a gente não tem que separar, a gente tem que integrar, a gente tem que se conectar, tem que fazer contato, comunicar com o outro. Um passar o conhecimento do outro, trocar experiência, trocar aprendizados. Tudo isso é que vai tornar o sistema de saúde público e o privado mais seguros para o paciente, para o colaborador, para o visitante, para o entorno onde o hospital está inserido. Então, recomendo que vocês vão ali na audiência pública, entendam os argumentos, entendam as premissas, porque se as premissas são erradas, a conclusão é errada. A premissa é errada, o argumento é errado, a conclusão é errada. Então tem muita coisa que não faz sentido e a gente precisa de debater isso de maneira mais ampla. Eu queria agradecer todo mundo que comentou ali no vídeo da semana passada, da quinta-feira, sobre essa questão que eu coloquei da audiência pública. Tem argumentos prós e contras ali e vale, né? A gente é livre para pensar, para emitir sua opinião. Não é ideia nossa aqui direcionar ninguém para isso ou aquilo, mas colocar um pensamento aqui no momento meu, aqui pensamento particular, que eu estou procurando compartilhar com vocês. Então é isso aí. Se você está gostando do canal, compartilha com as pessoas, colegas, né? Você traz mais gente como você, como eu aqui, para a gente discutir esse tipo de problema.
aumenta a relevância do nosso tema na rede quando você dá um like ali, quando você se inscreve. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!